Hi you, how's it going? Welcome back to the channel. E hoje a gente vai ver um verbo especial. Nessa última aula aqui, ó, a gente viu sobre o get. O get é aquele verbo malandrão que ele quer aparecer em tudo, o cara quer substituir todo mundo, é o cara do deixa comigo que eu resolvo. O get é esse cara malandrão aí. E hoje a gente vai falar de outro verbo que também é um cara meio malandro assim, não chega a ser um get da vida, mas ele também é bem espertão, bem malandrão, quer estar em tudo e tem vários significados em português. É o verbo take. Então, bora! Você já percebeu que quando a gente vê uma palavra escrita em inglês na internet, num livro, em algum lugar, ou quando a gente escuta essa palavra sendo falada e a gente entende, a gente automaticamente conecta aquela palavra em inglês com algum significado em português. Pode ser aproximado, pode ser literalmente o mesmo, mas a gente sempre liga uma palavra em inglês a um significado já em português. E esse significado, às vezes, pode não ser todo o significado ou o significado principal daquela palavra. Mas quando a gente ouve uma palavra em inglês ou vê escrita, sempre vem um significado de cara para a gente, que a gente pode considerar que esse significado é o significado primário ou é o significado principal daquela palavra. Por exemplo, vamos fazer um teste aqui. Eu vou falar algumas palavras em inglês e você grita aí de onde você está, qual a primeira palavra que aparece em português na sua cabeça. Eu vou falar a palavra em inglês e você já joga aí, pum, essa palavra significa isso em português, porque é a primeira coisa que vem na sua cabeça. Então eu vou falar a palavra, você nem pensa e já fala o significado. Vamos lá. Water. E aí, o que veio na cabeça? A palavra água. Have. E aí, o que veio na cabeça? A primeira palavra, o verbo ter. Go. O que veio? Ir. Name. Primeira palavra que veio na cabeça. Nome. Take. E aí, qual a primeira palavra que veio na sua cabeça? Levar. Eu acho que para muita gente, talvez o significado de levar, quando a gente ouve a palavra take, já é meio correlacionado. A gente lembra da palavra levar. Ou você não conectou com nenhuma palavra em português, ou não veio nenhum significado na cabeça. É comum a gente relacionar uma palavra que a gente vê no idioma, em inglês, por exemplo, e relacionar aquela palavra a alguma palavra em português como significado. Não significa que só tem aquele significado para aquela palavra. Pode ter vários, como o caso do get, como é o caso hoje do take, mas muitas vezes a gente consegue, pegar a palavra em inglês ou em alguma língua e conectar a um significado como se fosse o significado primário. E um dos significados primários que mais vem na cabeça com o verbo take, eu acho que é o verbo levar. Take, levar. É um significado, com certeza funciona, mas take pode ser várias coisas. Vamos focar aqui hoje nessa palavra levar. E como eu sempre falo em todas as aulas, muitas vezes essa tradução literal, isso aqui tem que ser isso, muitas vezes não vai rolar, não vai funcionar muito bem. Por exemplo, no caso dos phrasal verbs, você já deve ter ouvido falar isso, phrasal verb. Se você nunca ouviu falar isso, são expressões, é um caso em inglês que é um caso fechado. É um phrasal verb, tipo phrasal verb, você tem o verbo frasal. O que significa isso? Você tem ali 3 ou 4 palavras que significam uma coisa só. Você tem ali um verbo, você tem uma preposição, tem um advérbio, ou seja, 2, 3 ou 4, até 4 palavras, onde aquela expressão significa uma coisa naquele contexto. Não dá para você pegar, por exemplo, o verbo take dentro de um phrasal verb e ali take vai ser sempre o verbo levar. Não faz sentido e muitas vezes não vai ter nada a ver. Então, phrasal verbs é um caso, além das expressões idiomáticas, onde você não vai traduzir literalmente, porque não vai fazer sentido. Vou dar um exemplo aqui de uns phrasal verbs que está usando o verbo take. Olha primeiro aí. Take off. Esse phrasal verb usando o verbo take. Olha o primeiro sentido. Take off, no sentido de decolar. Olha essa frase. The plane took off at 8 p.m. Aqui está no passado. Take, took off. Mas é o verbo o quê? Take off dentro de um phrasal verb que aqui significa decolar, o avião decolar. Olha outro uso do take off com outro significado. He took off his jacket because it was too warm. Quer dizer, ele despiu, ele tirou, ou seja, tirar a roupa, que é outro sentido para take off. Mais um terceiro sentido aqui, ó.
Her career really took off after she appeared in that movie. Aqui no sentido de take off, de virar um sucesso repentino. A carreira dela, despencou, não, ao contrário. A carreira dela foi de sucesso. Ela decolou, só que dentro da carreira. Aqui eu tenho o mesmo phrasal verb, take off, com 3 significados diferentes. Então aqui não dá para você pegar o verbo take, que está nesse phrasal verb, e achar que é sempre levar, ou achar que é sempre tal coisa. Não vai funcionar. Então, nos phrasal verb, você não pode tentar traduzir isoladamente cada palavrinha que faz parte do phrasal verb. Não faz sentido. Esse é um caso isolado. E a gente pode, inclusive, estudar aqui, se vocês gostarem de pedir nos comentários, phrasal verbs, que é um cara muito importante no inglês. Mas bora aqui para ação, bora para a prática. Bora ver algumas frases aqui usando o take, esse verbo take, mas no sentido em português de levar. Então, várias frases aqui com take, mas no sentido de levar. Olha a primeira aí. I take the kids to school. Eu levo as crianças para a escola. Aqui no sentido de take, parece que é pegar. I take, eu pego as crianças. I take the kids. Eu levo as crianças para a escola. Então aqui você tem uma frase usando o verbo take no sentido de levar em português. I take the kids to school. Olha a segunda frase aí. Susan took me to the mall. A Susan me levou para o mall. Quer dizer, ela me levou, me transportou, me levou de carro de alguma forma, mas ela me levou para lá. Aqui, mais uma vez, o verbo take no sentido de levar. Olha a próxima frase aí. É uma pergunta. Can you take me to the mall? Você pode me levar lá para o shopping fazer compras, alguma coisa? Ou seja, can you take me? Can you take me? Você pode me levar, o sentido de take, de pegar, de me pegar e levar, ou seja, o sentido de levar. Can you take me to the mall? Você pode me levar para o mall? Olha a quarta frase aí. He couldn't take me to school. Ele não pôde, ele não conseguiu me levar para a escola. Take me, me pegar. Take me e me levar para a escola. Take me to school, me levar para a escola. Mais uma vez, o take no sentido de levar em português. Olha a quinta frase aí. It takes 2 hours to bake this cake. Leva aí, 2 horas aí para cozinhar, né, para fazer esse bolo. Leva, it takes. Essa é uma expressão muito comum em inglês. Você pode até colocar na sua memória de longo prazo. It takes, it takes. It takes 2 hours. Leva 2 horas. Percebe que aqui o verbo levar não é levar de transportar como nas outras fases, levar de um lugar para o outro. Aqui é leva, um sentido de gastar tempo, de levar um certo período de tempo. It takes 2 hours. Leva 2 horas. It takes 2 hours to bake this cake. Leva 2 horas para assar esse bolo. Olha a próxima frase aí. It took me 2 years to read this book. It took me 2 years to read this book. Me levou 2 anos para ler esse livro. Ou o livro é muito grande, o cara lê devagar mesmo. It took me. Agora, take aqui está no passado. Took. Isso aí me levou 2 anos para ler o livro. Você me levou. Levou o quê? Levou o meu tempo. Mas já é outro sentido daquele levar físico. Então a gente está vendo aqui várias frases em inglês com o sentido de levar em português, mas mesmo em português tem o levar físico e o levar tempo. Olha que legal isso. A próxima frase já mais para o futuro, quando a gente está usando aqui o auxiliar will. Olha a frase aí. The train will take you to the capital. Ou seja, o trem vai te levar. Aqui novamente aquele físico de levar você. The train will take you to the capital. O trem te levará para a capital. Próxima frase. My boss should take me seriously. Meu chefe deveria me levar a sério. Aqui já tem outro sentido, não é o sentido físico de levar, mas ele devia me levar a sério, me considerar seriamente. Ou seja, my boss should take me seriously. Ou seja, ele devia me levar a sério. Percebe que é um levar diferenciado? Mas todas essas frases nós temos o verbo take em português no sentido de levar. E mesmo em português, você tem o sentido de levar físico de um lugar para o outro, de levar tempo, it takes 2 hours, it takes 2 hours to bake a cake. Ou então, my boss should take me, ele devia me levar a sério. Esses foram alguns exemplos do verbo
take, mano, no sentido de levar em português. Mas o verbo take, assim como get, é um cara que substitui vários verbos e ele pode ter muitos outros sentidos. Tomar, decidir, aceitar, adquirir, pegar, acontecer, segurar, remover, enfim, vários significados. E a gente pode fazer aqui outras aulas, só deixar nos comentários aí, dentro de phrasal verbs e também dentro de expressões idiomáticas e também com outros significados. O foco dessa aula foi a gente ver talvez o significado principal sendo considerado o verbo levar em português. Mas eu vou deixar aqui agora, na sequência, no final da aula, algumas frases com o verbo take sendo usado com o sentido de levar em português, como a gente viu aqui, só que na sequência e naquele jeitinho, já que você já sabe, para você poder ouvir e praticar o inglês nativo, praticando o seu ouvido, o seu listening, muito importante. Vai ter as legendas e você vai poder estudar com isso. Inclusive colocando o 20 Review aí, para você poder colocar isso aí na sua memória a longo prazo, beleza? Mas eu não podia deixar terminar essa aula sem convidar você aqui para fazer parte da nossa família. Muita gente que assiste às aulas não é inscrito e não custa nada. Isso dá uma força muito grande para a gente, para o canal continuar e ter mais fôlego. Então clica aí nesse botão subscribe. Indica para as pessoas, para que mais pessoas possam ser beneficiadas com todas essas aulas aqui e essas dicas que realmente ajudam aí para quem está nessa pegada do inglês, para ajudar mais pessoas. Se possível, também deixa um like, mesmo que você não gostar, deixa um dislike também, esse professor é feio, tudo. Também põe aí. E uma coisa muito importante que eu sempre peço, comentários. Coloca comentários, que o comentários é muito bom, porque o comentário de um ajuda a pessoa que também está nessa pegada do inglês. Deixa o seu comentário, sempre vou responder todos. Deixa a sua dúvida, a gente está aqui para ajudar, fechou? Então a gente se ajuda, então subscribe aí, se inscreve no canal, passa para mais pessoas, divulga aí na família, nos amigos, nos inimigos também, manda para os caras e tamo junto. Te vejo na próxima. See you there. Bye. Take this with you. Take this with you. He's taking me to the movies. He's taking me to the movies. It took 16 years. It took 16 years. A train that will take you far away. A train that will take you far away. Can you take me there? Can you take me there? Take this with you. Take this with you. He's taking me to the movies. He's taking me to the movies. It took 16 years. It took 16 years. A train that will take you far away. A train that will take you far away. Can you take me there? Can you take me there? Take this with you. Take this with you. He's taking me to the movies. He's taking me to the movies. It took 16 years. It took 16 years. A train that will take you far away. A train that will take you far away. Can you take me there? Can you take me there?